Então, peguei aquele arquivo, né? Então, como eu criei no Word, é um arquivo, e o certo é você salvar na pasta de documentos, ok? Ah, professor, mas eu quero salvar na pasta de imagens. Posso salvar? Pode sim, claro. Mas é aquela questão de organização, tá? Então, se eu tenho uma imagem, uma foto minha com minha esposa ou com minha família, eu posso salvar em qualquer pasta. Mas questão de organização, você vai salvar na pasta de imagens, tá? Mesma coisa, se você tiver uma música, ele vai, se você baixar uma música, ele pode ir para a pasta de downloads. Aí você pode pegar aquela música e jogar para a pasta de música. A mesma coisa, vídeo, enfim, ok? Então, resumindo, questão de organização, até porque quando você estiver trabalhando numa empresa, você tem que lembrar que aquele computador não é só seu, tá? Ele até acontece de você trabalhar numa empresa que você ganha um computador, como por exemplo, eu trabalho home office e eu tenho o meu próprio computador, então só eu que mexo nele, mais ninguém. Mas quando você trabalha, digamos, numa recepção, vamos dar um exemplo, esse exemplo. Então, se você trabalhar só na parte da tarde e noite, mas tem uma secretária trabalhando de manhã e de tarde, então vocês compartilham aquele computador. Então, para você, né, nesse caso assim, como você está estudando agora, você está aprendendo, então o certo é você ter essa organização, tá? Geralmente, quando é uma empresa realmente assim, bem estruturada, que tem um TI, que está lá fazendo manutenção, está fazendo limpeza de computador, está fazendo, tem a parte de servidor, essas coisas. Então, geralmente, os chefes pedem para as pessoas criarem sua própria pasta, né? Eu trabalhei num hospital Visão, né? Um hospital bem referente aqui em João Pessoa, em que eu tinha um computador, mas todo mundo usava. Então eu fiz o quê? Eu criei uma pasta com o meu nome. E dentro dessa pasta eu coloquei lá imagens, documentos, músicas, enfim. Então foi uma pasta que eu criei por fora. Então tudo que eu faço, tudo que eu faço no meu computador, eu colocava tudo nessa minha pasta, tá? Aí as secretárias, se elas quiserem fazer do jeito delas, aí é com elas, né? Se você também quiser também falar, né? Ó, vamos, gente, vamos se organizar, né? Porque tá muito bagunçado. Até porque, quando é documento importante, quando você está numa empresa, você trabalha com documentos importantes. Então, se pegar aquele documento, né? E você botar em qualquer canto, vai dar um trabalhinho. Porque já aconteceu, quando eu estava trabalhando como suporte TI, uma secretária, ela pegou um arquivo, né? Ela salvou um arquivo e ela, ao invés de salvar no lugar correto, ela salvou em outro lugar. E era um documento importante. Então o que aconteceu? A outra secretária chegou, né? Ela foi a outra foi a primeira secretária foi embora e a segunda secretária chegou e foi fazer o serviço e foi procurar o documento e não encontrou. Existem algumas formas de encontrar, claro, mas o computador estava tão pesado de arquivos e também a secretária não sabia qual era o nome que a menina tinha colocado no arquivo, que terminou o dia todo sendo uma dor de cabeça, né? Então, procurou e não achou, não encontrou. Aí daí eu fiz o quê? Eu fui lá, como ela baixou no navegador, eu fui lá no histórico de downloads, encontrei o caminho e fui bater lá no documento. Então resolveu. Mas essa questão de quando você estiver trabalhando na empresa, a questão de organização é extremamente importante. Para a vida pessoal também é importante, né? Mas cada um que faz, cada um que tem o seu jeito de organizar a parte de documentação. Mas documentos na parte de documentos, imagem na parte de imagens, música na parte de música e vídeo na parte de vídeo, tá bom? Então,
Professor, tem aqui, mas desse lado, nessa lateral também tem. É isso mesmo, tá? Temos a parte início, que é o início onde a gente tá. Parte de galeria, tem algumas imagens minhas, tem até uma foto minha ali. Espero que vocês não tenham visto, né? E tenho aqui o OneDrive, tá? O OneDrive a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Daqui para frente, mas é, o Windows 11 ele já vem já com essa parte de backup do OneDrive, tá? Então, o que acontece? Ele é um arquivozinho, nesse caso, ele é um programa em que você salva os arquivos nas nuvens, né? Como assim? Tudo que você pegar, salvo na internet, tá? Então, a gente vai detalhar mais sobre isso, mas ó, aí trabalho, downloads, documentos, imagens, músicas, vídeo, tá? E daqui para baixo são pastas que eu criei. Temos a pasta de este computador e tem uma pasta de rede que está vazia, tá? Geralmente, quando a gente trabalha numa empresa, essa pasta de rede ela não está vazia, tá? Ela vai ter lá uma pasta no qual vai estar conectado com o servidor, tá? Que isso aí também a gente vai explicar, vou explicar a vocês depois. Mas essa parte aqui, tem até um arquivo aqui que não era para estar aqui, mas enfim, pode deixar aí, depois eu ajeito. E esse daqui é onde, nesse caso, é o armazenamento, tá, dos arquivos junto com o sistema operacional. Eu estou utilizando um SSD, ok? Então a gente chama de unidade C. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui. Aqui. Unidade C, a gente chama de unidade C. Alguns computadores, eles vêm unidade C, unidade D, unidade E. Quando você pluga um celular, né, para passar um arquivo para o computador, nesse caso com um cabo, ele vai aparecer com também unidade, pode ser o D, pode ser o E, pode ser o F, vai depender daí da configuração, mas aqui no meu ele só está aparecendo unidade C, ok? Então, estou utilizando o Windows. O Windows está dentro dessa unidade C e todos os meus arquivos e programas estão dentro dessa unidade, tá bom? A gente também vai detalhar isso depois. Então, aqui é o explorador de arquivo, tá? Então, a gente pode navegar, ver as pastas, né? Outra coisa importante que eu não coloquei, que depois eu vou me aprofundar também, é essa parte de cima, tá? Onde ele vai ter a parte de cortar, de colar, de copiar, de renomear, né? De compartilhar, de excluir, de criar pasta, tá? Vou até abrir aqui em documentos. Tem até umas pastas minhas aqui fora. Olha lá, ó. Meu nome, o nome da minha esposa, o lugar onde eu trabalho, tá? E aqui com algumas pastas específicas que eu criei. Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui a opção de novo, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Novo. Quando eu clico aqui na setinha do lado, ele vai ter lá o pasta, atalho, Microsoft, imagens. Então, o objetivo da gente aqui vai ser o quê? Criar uma pasta. Então, eu vou clicar aqui, ó, pasta. Ele ficou dessa forma aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo. Eu posso digitar, tá? Ou eu posso apagar e digitar. Tanto faz. Ok? Ah, professor, eu cliquei fora, ficou dessa forma. E agora, como é que faz? Ele ficou com o nome nova pasta. Aí eu posso renomear. Eu tenho várias formas de renomear uma pasta, mas também o mais fácil é você vir aqui em cima, ó. Teu nome renomear. Lembra? Toda vez que você passa o mouse em algum ícone, ele vai aparecer a legenda. Então, ó, renomear. Então, ó, vou apagar e vou botar aqui aula, opa, aula 1, ok? T01. Eu posso dar um enter no teclado ou eu posso clicar fora, ok? Pronto. Então, ele está dessa forma aqui. Eu vou selecionar ela aqui. Eu vou até clicar fora não, ó. Cliquei fora. As opções de cima estão todas bloqueadas, nesse caso,
essas aqui estão bloqueadas. Essa aqui não está bloqueada, que você pode criar qualquer coisa, tá? É uma pasta, um atalho, enfim. Olha lá. E aqui tem a opção de classificar. Se eu clicar aqui do lado, ele vai ter a opção classificar por nome, por data de modificação, tipo, tem mais outras opções, tá? Aí tem ordem crescente, ordem decrescente, agrupar por, aí tem ó, por nome, por tipo, enfim, tá? Vou deixar do jeito que tá. E temos a parte de visualizar, que é o que eu mais gosto de utilizar, que tem opções, ó, ícone extra grande, se você não está enxergando, você pode botar bem grandão, ícones grandes, ícones médios, ícones pequenos, lista, detalhes. Aqui está na opção detalhe. Por quê? Eu consigo visualizar a data de modificação, a hora e o tipo de pasta, ok? Eu tenho aqui também, mesma coisa, só que ele não é uma pasta, ele é um arquivo em PDF, no qual ele vai abrir num programa da Microsoft, tá bom? Deixa eu ver outro aqui. Esse outro aqui, ó, foi criado dia 7/2, às 14 horas e 44 minutos, e é um documento Word, tá bom? E esse outro aqui, ele foi criado pelo programa Excel, ok? E esse aqui é uma pasta arquivo que a gente criou agora, tá bom? De 10/49. Vou mudar aqui a visualização para ícones grandes. Então, ó, ele vai estar dessa forma. Vamos botar extra grande. Vai ficar dessa forma. Eu gosto particularmente, gosto de botar em cadê? Lista ou detalhes, tá bom? Ele está aqui na nossa pasta. Quando eu clico na pasta que a gente criou, aí sim ele vai aparecer, vai desbloquear aquelas opções. Tem a opção de recortar, tem a opção de copiar, temos a opção, nesse caso, essa daqui ela está bloqueada e temos a opção de renomear, tá bom? Ok? Por que essa aqui está bloqueado? Porque é a opção de colar, tá? Então a gente ainda não utilizou. Quando a gente copia um documento, né? Quando a gente copia um documento, aí ele já aparece, tá? Eu dei um Ctrl C, vou dar um Ctrl V agora e ele apareceu aqui, ó. Vou até dar um Ctrl Z de novo. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Olha lá. Ah, professor, tá igual, só que tá com o nome cópia. Por quê? Porque eu copiei aquela pasta. Então, ele vai ficar dessa forma, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar ele. Apaguei. Cadê? Vou selecionar. Lembrando, toda vez que eu for fazer alguma modificação, tenho que selecionar a pasta ou arquivo para depois fazer algo, né? Nesse caso, eu excluí, selecionei e excluí, tá bom? Vamos lá. Pronto, basicamente é isso, ok? Se eu for excluir, como eu já expliquei, seleciona e aperta para excluir, ok? Se eu quero fazer renomear, clico para renomear. Renomear é para quê? É para mudar o nome que está aqui na pasta. Por exemplo, tá aula 01, viu aqui, ó, renomear. Aí, ó, eu vou tirar 01 e vou botar 1. Pronto. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente vai detalhar mais coisas e vou passar mais coisas para vocês referente ao o explorador de arquivo e passar uma atividade para vocês fazerem, ok? Então valeu, pessoal, até a próxima aula.